até o preço mínimo, né? Isso tudo precisa ser conversado em Brasília. Então, tem algumas pontes que nós não podemos romper. Mesmo estando insatisfeitos, mesmo que o produtor esteja insatisfeito e tenha os seus motivos para estar, nós precisamos manter o diálogo. Precisamos manter essas pontes, por quê? Porque se nós rompermos, aí sim, que nós vamos deixar os representantes, aqueles que tomam as decisões e que muitas vezes nunca pisaram no campo, confortáveis, né? Não, Sim, a gente nem conversa. sim, A gente não sabe o que eles estão. Eles não sabem o que nós estamos pensando e nós não sabemos o que eles precisam. Mas o que nós temos a oferecer é isso. com E certeza. muitas vezes a gente observa que o produtor tá endividado, tá com dificuldade e não consegue se unir para sentar para negociar, entendeu? Para Para buscar determinar soluções. isso, o que é prioridade. E nós temos hoje no Congresso uma das maiores bancadas do agro, né? A bancada ruralista, como chamam. É a mais forte, sem dúvida. Só que ainda assim, hoje a gente vê que a própria bancada não está se articulando como deveria para aprovar as pautas que são prioridade para os produtores rurais. Olha só. E eu acho que o exemplo da securitização é o exemplo mais claro. Quando um projeto que é fundamental para salvar um setor avança em 2 comissões do Senado Federal e para, porque ela passou pela Comissão da Agricultura Certo. e caiu na Comissão de Assuntos Econômicos e ali ela foi enterrada, a gente começa a entender, não, realmente, qual é o papel da nossa bancada ruralista hoje no Congresso. E aí entra a importância do produtor estar envolvido e acompanhando o trabalho do seu parlamentar, do seu representante, mas de todos os deputados federais e senadores, Com certeza. né, para poder cobrar, para poder exigir que esses projetos sejam ao menos discutidos, porque a securitização não foi nem discutida dentro do Congresso. Ela não chegou a ser debatida. Ela não chegou, porque geralmente quando tu lança um texto assim, Certo. um conteúdo desse, tu sabe que ele vai sendo discutido, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo modificado, mas o ideal é que ele seja aprovado dentro dos termos que atendam os produtores. No caso da securitização, ela não foi discutida. Ela foi enterrada literalmente no Senado Federal. E o projeto de renegociação, ele foi discutido com todas as entidades, a ProSoja, CNA, Farsul, FETAG, todas as entidades, mas faltou articulação com o governo federal, considerando que nós temos vários deputados hoje que são ligados ao governo, né? Sim. Também com no Rio certeza. Grande do Sul. E qual é o papel desses deputados federais, se não apoiar o produtor quando ele precisa? Então, nós estamos num momento crucial, Rodrigo. É. Percebendo que hoje a conta não fecha mais na lavoura, o produtor está trabalhando já negativado e pagando para trabalhar, né? Porque Com se certeza. tá vendendo a saca R$ 50 de arroz Com um e custo de 80, com custo de 80, ele já tá devendo a 30. conta não fecha. Não vai fechar. E aí, em que momento que nós vamos parar para discutir o custo da produção? É verdade. Em que momento que eles vão parar para entender qual é o problema hoje que precisa ser resolvido? Para depois nós partirmos para o segundo. A gente vai deixar, então, essa corda arrebentar? E quem é que vai ganhar com isso? Com certeza. A sociedade já parou para pensar que se o produtor abandona, ele vai para a cidade. Quem é que ganha com isso? O que a gente perde com isso? A gente já fez essa conta também? Com certeza. Porque quanto menos produtores tiver, menos competitividade de produto. Vai encarecer o mercado. Para ver como é extremamente importante nós, produtores, começarmos a ficar atentos com a vida política, né? Começarmos a acompanhar a política. Por isso que esse teu projeto é bem interessante e muito importante. Porque como eu falei antes, a gente não dava bola para a política. Só foco em trabalhar e seguir em frente.
Mas a gente sabe que hoje, principalmente na situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, no agronegócio, política é essencial. E a gente só vai ter uma voz ativa como agronegócio quando a gente começar a ter uma ligação direta com aquele vereador, com o prefeito, com o governador, com o deputado. Ó, queremos respaldo. Nós te apoiamos, você foi votado. Isso é independente de partido. Independente de partido, nós não estamos falando aqui de lado A ou lado B. Porque todos os lados têm políticos do agronegócio, que são ligados ao agronegócio. Então, gente, independente de partido, a gente tem que cobrar, porque eles estão lá para isso. Então, por isso que é tão importante os produtores deixar um pouco de lado a questão de lado A ou lado B e partir para cobrar. Não importa o lado, o agronegócio, o alimento é para todos, né? Algo que eu costumo falar é que quem não conta a sua história deixa que outras pessoas contem. E isso aconteceu muito tempo com o agro. E nós temos visto muito influencer, muitos artistas falarem mal do agronegócio, destruírem a imagem do agronegócio, e nós estávamos preocupados com o quê? Com produzir, né? Com certeza. Só que isso chegou num ponto tão absurdo, Rodrigo, que hoje a própria imagem do agro desvalorizada prejudica no preço da produção. Sim. Né? Porque o valor agregado está nisso também. Em mostrar um agro que é sustentável, em mostrar um agro que preserva, um agro que produz alimento barato, Com entendeu? certeza. De qualidade. E muito tempo o produtor foi apanhando e deixando quieto. Apanhando e não vamos responder, não vamos nos expor, não vamos nos envolver. Até que chegou um ponto em que isso se tornou insustentável. Então, hoje, o produtor precisa assumir o protagonismo da história do agronegócio. Nós não podemos mais entregar o controle da narrativa para quem não entende como que funciona o campo.